negatividade e eletropositividade. Raio atômico. A gente sabe que depois do modelo atômico de Bohr, a eletrosfera ela foi subdividida em camadas, certo? E ela ainda assim parece com um círculo, ok? A gente sabe que nós possuímos os círculos, certo? Um círculo. E a gente tem como medir um círculo, não tem? Tipo, de uma extremidade a outra, a gente chama essa medida de uma extremidade a outra de diâmetro, não é isso? Vocês concordam comigo? Diâmetro. Aí eu te pergunto, o que seria a metade de um diâmetro? Um raio. Um raio. Então, a medida do núcleo até a última eletrosfera, a gente chama de raio atômico. De novo, a medida do núcleo até a última eletrosfera de um átomo é chamada de raio atômico, beleza? Aí o que acontece? O raio atômico ele anda bem junto com a eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo o elemento será, menor vai ser o raio atômico, certo? Quanto maior a eletronegatividade, menor vai ser o raio atômico. Então, o menor raio atômico da tabela periódica é o do flúor, certo? Quanto mais perto dele, menor vai ser esse raio. E quanto mais longe dele, maior vai ser este raio. Aí você vai ter um questionamento na sua cabeça. Ah, professor, como assim? O flúor ele possui um número atômico 9, então ele tem um maior número de subpartículas. Por que, que ele vai possuir um raio atômico maior, por exemplo, do que o oxigênio, que possui menos subpartículas? Porque o flúor ele possui uma atração mais efetiva por conta desse ambiente de subpartículas dele, que é 9, certo? Ele possui uma atração bem maior do que a do oxigênio, que o nome desse efeito é o efeito da carga nuclear efetiva. Então, por isso que o flúor possui um raio atômico menor do que o do oxigênio, certo? Então, quanto mais perto do flúor, mais eletronegativo será e menor vai ser o raio atômico, certo? Raio atômico. Detalhe, quando a gente fala de átomo, a gente está falando de partículas, né, fundamentais. Partículas são, como é que eu posso dizer, neutras, que não possuem carga, nem positiva nem negativa, certo? Então, raio atômico é quando não tem carga. Até porque a gente tem um raio atômico, a gente tem um raio iônico. O que seria o raio iônico, pessoal? O raio iônico é justamente o raio quando o elemento adquire carga positiva e negativa, né? A gente sabe que pronto, o raio atômico, ele é a gente sabe que uma circunferência a gente pode medir o tamanho da circunferência, certo? Que é um diâmetro. Já o raio é a metade do diâmetro, não é isso? Aí, como o modelo atômico de Rutherford ficou dito que o átomo possui um núcleo e a eletrosfera é dividida em camadas, essa distância do núcleo até a última camada é chamada de raio atômico. Aí o que acontece? O raio atômico ele é medido de acordo com a eletronegatividade. Quanto maior a eletronegatividade de um átomo, menor vai ser o raio atômico. Então, o menor raio atômico da tabela periódica vai ser o do flúor. Quanto mais perto dele, menor vai ser este raio atômico. Beleza? Professor, Diga. é que, tipo assim, então, quando tem muitos elétrons e muitos prótons, aí eles ficam mais atraídos, aí, consequentemente, diminui o raio, né? Exatamente. O nome desse efeito é o efeito da carga nuclear efetiva. Exatamente isso. Boa, garoto. Boa, garoto. Certo? Mas isso não acontece em relação aos íons. Você vai entender isso aqui já já. Certo? Então, eu falei sobre raio atômico. Vamos falar sobre raio iônico. O que é o raio iônico? É justamente o raio quando um átomo adquirir uma carga, certo? Ele alcançar o estado de cátion e de ânion. A gente sabe que o cátion é a carga positiva e o ânion é a carga negativa, certo? Aí eu te pergunto, quem é que vai ser maior? Um raio tipo, quando a gente comparar dois átomos e os dois possuem a mesma quantidade de elétrons, certo? Quem é que vai ser maior? O cátion. Quem é que vai ser maior? O ânion. Aqui você tem a seguinte regra. O raio do cátion, que é o raio da carga positiva, sempre vai ser menor que o raio do átomo, que sempre vai ser menor que o raio do ânion. Então, o raio da carga negativa sempre vai ser maior do que todos. O raio da carga negativa vai ser maior que o raio do átomo, que vai ser maior que o raio do cátion. Como é que a gente pode fazer essa comparação? Vamos lá. Vou compartilhar aqui um quadro branco com vocês. Quadro branco. Por exemplo, eu tenho aqui o sódio, certo? O sódio mais, que ele possui o número atômico 11, e o flúor menos, que possui o número atômico 9.
Se eu fizer aqui, né, o valor de Z, a gente sabe que o Z, o número atômico, vai ser igual a 11. E se eu fizer a quantidade de elétrons, aí, respondam para mim, quanto é que vai ser a quantidade de elétrons nesse caso aí? 10. Exatamente, vai ser 10. Certo? Valeu, Marcelo. Já no flúor, o Z é igual a 9, certo? E a quantidade de elétrons, como ali é negativa, vai ser igual a quanto? 9 mais 1, você vai ter que somar, até porque ele está ganhando elétrons, vai ser igual a 10, certo? Vai ser igual a 10, ok? Aí entrou no impasse. A quantidade de elétrons é igual. E agora, o que que faz? Aí você vai seguir a seguinte regra. Vamos lá, ó. Na+, Na+, e F-. Beleza? Vamos lá. O Na+, ele possui carga positiva. Ele está ganhando ou ele está perdendo elétrons? Diga aí para mim. Perdendo. Sim, não? Exatamente, ele está perdendo elétrons. Aí qual é a lógica? Se ele está perdendo subpartículas, o raio vai diminuir ou vai aumentar? Vai Diminuindo. diminuir. Aumenta. Então o raio deste daqui vai ser menor, certo? Já o flúor, ele está ganhando ou perdendo elétrons? Ganhando, está ganhando. Então o raio dele vai diminuir ou vai aumentar? Se ele está ganhando subpartícula, vai aumentar. Então o raio desse daqui é maior. Então a gente tira a seguinte lógica, que o raio do flúor, ele é... Opa, errou! O raio do flúor, ele é maior que o raio do sódio mais. Belezinha?